Bom dia, hoje é terça-feira, dia 27 de outubro. Hoje nós teremos aula de matemática e de história. Espero que vocês estejam todos fazendo as atividades. Qualquer dúvida, pergunte para a prof no privado. E agora estamos juntos na nossa aula online. Guardo vocês. Vamos para a nossa aula de hoje? Hoje, terça-feira, nossa primeira aula de matemática no livro 2, na página 26. Nós vamos continuar falando sobre divisão. Ontem nós vimos a situação 2. Hoje nós estaremos vendo a situação 3. Com R$132, Suzana também pode comprar bolinhas de fisioterapia. Agora é sua vez. Se cada bolinha de fisioterapia custa R$6, quantas bolinhas é possível comprar com R$132? Então, ela tem R$132 para comprar 6 bolinhas. Quantas vezes esse 6 cabe dentro do 132? Então, é possível comprar quantas bolinhas de fisioterapia com R$132? Lembrando sempre, se a centena não dá para dividir, eu junto a centena com a dezena. Então, em vez de 1, eu vou pegar o 13. Situação 4. Suzana realizou uma compra de medicamentos e produtos de higiene na farmácia para casa de repouso. A compra custou R$1.648 e foi parcelada em 8 vezes iguais. Qual será o valor de cada parcela? Então, qual é a conta que Suzana tem que fazer? Ela vai pegar os 1.648 e vai dividir pelo número de parcelas, que são 8 parcelas iguais. Então, como que nós vamos fazer essa divisão utilizando o algarismo usual? Lembrando que nós colocamos a unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Como não é possível dividir uma unidade por 8, então nós trocamos a uma unidade por 10 centenas e adicionamos as 6 centenas junto as 6 centenas do número 1.648 e obtemos 16 centenas. Ao dividir 16 centenas por 8, encontramos o número 2, porque 2 vezes 8 é igual a 16. Na próxima divisão a ser feita, é uma das dezenas. Como não é possível dividir 4 por 8, 4 que eu peguei lá em cima, não dá para dividir por 8, nós podemos realizar a troca das 4 dezenas por 40 unidades, adicionando essas 40 unidades às 8 unidades do número 1.648. Então, nós teremos 48 unidades. Então, para dividir, para poder realizar essa troca, para poder colocar o 8 aqui junto, nós colocamos um 0 aqui no quociente. Eu não posso simplesmente pegar o 8 e colocar. Eu tenho que colocar o 0 aqui no quociente. Troca-se 4 dezenas por 40 unidades, formando 45. E inserimos o 0 no quociente para indicar que não foi possível dividir as dezenas. Para dividir 48 por 8, nós podemos fazer multiplicações por 8 até obter o 48. O resultado mais próximo ao 48 e o menor que ele é o que eu vou utilizar. Então, nós vamos, como a prof falou, faz a tabuada. Aqui nós temos a tabuada do 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40.
8 vezes 6, 48. Então, eu vou usar o 6. Então, como 6 unidades vezes 8 é igual a 48 unidades, podemos escrever 6 unidades no quociente e subtrair 48 de 48. Então, aí eu vou obter o zero. Então, você vai observar que a operação anterior e vai completar essa frase. O valor de cada parcela da compra feita por Suzana é de quanto? Qual é o valor de cada parcela? Então, resolva agora o algarismo usual da divisão. Então, você vai dividir lá. Centena, dezena, unidade, dividido por 5, né? É o número 510. 5. Eu consigo dividir por 5? Qual o número que eu vou usar? Tô em dúvida, prof. Então, faça a tabuada do lado, tá? Eu quero que vocês façam cada uma dessas divisões, porque matemática nós só conseguimos aprender fazendo. Agora, você vai pegar 1521 e dividir por 3. Agora, nós já temos a unidade de milhar. E dividir por 3. 1380 dividido por 4. A mesma coisa. Você sabia? No Brasil existe o Instituto da Criança e do Adolescente, o ECA, o Estatuto, não é Instituto, é Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que garante os direitos das pessoas na fase da infância e da juventude, e o Estatuto do Idoso, que garante a proteção à vida e à saúde das pessoas idosas. Você sabe por que é importante existirem leis e instituições que protejam as crianças e os idosos? Que nós sabemos que as crianças e os idosos são pessoas que precisam mais da nossa proteção, porque são pessoas mais frágeis, né? Tanto física como a criança ainda está aprendendo, então ela precisa de orientações, tá? Então é para tudo isso que existe o ECA, né? E o Estatuto do Idoso. O Conselho Tutelar, como nós temos visto muito falar nele ultimamente, ele é o quê? Ele é uma instituição que vai garantir que os direitos das crianças sejam garantidos, que a pessoa que é responsável por aquela criança está fazendo tudo direito, não está colocando a criança em risco, né? Então, para isso existe. E toda criança tem direito à educação, ao estudo. Então, por isso é importante que vocês estejam assistindo as videoaulas, estejam participando, tá? Porque o Conselho Tutelar tá de olho, tá investigando, tá vendo quem tá fazendo, quem não tá, e tá indo atrás para garantir o direito de cada um de vocês, tanto o governo, né, como os pais, certo? E a prof, que eu tô aqui todo dia fazendo vídeo, tô me colocando à disposição de vocês. Então, eu faço aquilo que está ao meu alcance. Cada um tem seu dever que deve ser cumprido. Agora, vocês vão pegar o livro de exercícios complementares, tá? Também é o livro 2, na página 7. Nós temos aqui a primeira, né? Observe a operação abaixo e depois encontre no caça-palavras os termos indicados. Então, nós temos aqui o dividendo, que é o número que eu vou dividir, o divisor, que é o número que eu divido por ele, o quociente, que é o resultado da minha conta, e o resto, que é um número que pode sobrar ali embaixo. Então, eu vou encontrar o dividendo, o resto, o divisor e o quociente aqui nesse caça-palavras, tá? A 7. O pátio de uma escola tem 844 centímetros de comprimento.
Para realizar uma atividade com os alunos, a professora de educação física dividiu o comprimento do pátio em 4 partes iguais. Qual será o tamanho de centímetros do comprimento de cada parte? Então, o que ela fez? Ela dividiu o 844 centímetros, né, pelo 4 partes, né? Então, ela dividiu 844 por 4 partes. Então, você vai fazer a conta aqui e não vai esquecer de colocar a resposta, né? Eu quero a resposta também, tá? Em uma campanha de doação de brinquedos, foram arrecadados 858 brinquedos, que serão divididos igualmente e doados para 6 creches. Quantos brinquedos cada creche receberá? Então, nós vamos ter o 858 dividido por 6. Cristina é confeiteira e organiza os bombons que fazem caixas com 24 unidades. Olha só que delícia. Em um dia foram vendidos 32 caixas de bombons. Quantos bombons foram vendidos? Então, olha só. Ela faz 24 unidades em cada caixa. E foram vendidas 32 caixas, né? Então, foram vendidas 32 vezes o 24. Quantos bombons foram vendidos? Se nesse mesmo dia foram feitos 816 bombons, no total, quantas caixas sobraram? Então, você vai escrever a expressão numérica para responder. São 816 bombons. Quantas caixas sobraram? Laura tem 124 rosas e precisa fazer 4 arranjos com a mesma quantidade de rosas em cada um. Quantas rosas terá cada arranjo? Então, olha, tem 124 rosas e precisa dividir em 4 arranjos. Então, você vai marcar um X na resposta correta. O filho mais novo de José tem 7 anos e o mais velho tem 12. José tem a metade da idade do filho mais velho, multiplicada pela idade do filho mais novo. Qual a idade de José? Então, eu vou ter que fazer por partes. O filho mais novo de José tem 7 anos e o mais velho tem 12. José tem a metade da idade do filho mais velho. Qual é a metade de 12? Multiplicado pela idade do filho mais novo. Então, a metade do 12 vezes 7. Qual é a idade do pai de José? Você vai fazer a conta e vai colocar a resposta. Vamos voltar aqui na B, da 9, né? Se nesse mesmo dia foram feitos 816 bombons, no total, quantas caixas sobraram? Então, esses 816 bombons, eu vou dividir em quantos bombons cabem em cada caixa. Então, eu vou descobrir quantas caixas foram feitas. Só que do total dessas caixas que foram feitas, foram vendidas só 32. Se foram vendidas 32, quantas caixas sobraram sem vender? Então, você vai fazer 2 contas aqui na atividade B do exercício 9. Marcos precisa organizar 5 dúzias de laranja em 3 caixas. Se ele dividir as laranjas igualmente, quantas laranjas ele colocará em cada caixa? 5 dúzias. Quanto que é uma dúzia? Uma dúzia é 12. 12 vezes 5, eu vou ter a quantidade de laranjas que eu vou dividir em 3 caixas. Eide e João vão casar e convidaram 160 pessoas para a festa de casamento. Sabendo que em cada mesa acomoda 8 pessoas, quantas mesas serão necessárias para acomodar todos os convidados? Então, eu tenho 160 pessoas para sentar
Em quantas mesas? Se cada mesa vai sentar 8 pessoas. Então, eu vou dividir os 160 por 8. Márcia inventou um jogo no qual precisa dividir igualmente 52 fichas em 4 caixas. Quantas fichas ela vai colocar em cada caixa? Então, ela vai dividir 52 por 4. Em todas essas questões, eu quero a resposta longa. Então, essa foi a nossa aula de matemática de hoje. Como todos os dias, a prof está aqui. Qualquer coisa é só entrar em contato. Agora, vocês vão pegar o livro de História, ainda é o livro 1 de História, que nós estamos terminar hoje. Na página 144, que nós vamos ter continuação, né? O que os europeus encontraram depois do oceano? Fazendo uso das tecnologias de navegação, os portugueses navegaram pelo Oceano Atlântico em busca de especiarias e outras mercadorias em 1487, comandados pelo navegador Bartolomeu Dias. Os portugueses navegaram pela costa do continente africano, ultrapassando pela primeira vez o extremo sul do continente, que o próprio navegador batizou de Cabo das Tormentas, devido às águas agitadas e às tempestades que enfrentou ali. Dessa forma, os portugueses conseguiram estabelecer uma nova rota para as Índias, sem ter que navegar pelo mar Mediterrâneo. Então, aqui nós temos uma ilustração de 1887 com as duas caravelas de Bartolomeu Dias, a São Cristóvão e São Pantaleão. Ao retornar para Portugal, Bartolomeu Dias relatou o feito ao rei D. João II, que decidiu mudar o nome do Cabo das Tormentas para Cabo da Boa Esperança. Os espanhóis, por sua vez, financiaram em 1492 a expedição de um navegador genovês chamado Cristóvão Colombo, que também buscava o caminho para as Índias. Mas, diferente dos portugueses, Colombo propôs navegar no sentido do mar aberto, em direção ao oeste do Oceano Atlântico. E foi o que ele fez. Em 12 de outubro daquele mesmo ano, Colombo deparou-se com terras que a princípio acreditou que ser as Índias, mas era na realidade uma ilha que faz parte do atual território da América Central, chamada pelos povos nativos de Guanahani e depois batizada pelos espanhóis de Ilha de São Salvador. Desde então, esta ilha marca o acontecimento histórico da chegada dos europeus às ilhas que mais tarde receberam o nome de América. Quando Cristóvão Colombo retornou para a Espanha, os reis logo tentaram garantir a posse dessas novas regiões encontradas. Eles recorreram ao Papa Alexandre VI, que publicou um documento chamado Intercaetera, que estabelecia uma espécie de linha imaginária que dividia tanto as terras descobertas como as ainda por descobrir, e tomava-se posse dos reis da Espanha, mesmo elas sendo habitadas por diferentes povos nativos. Então, quer dizer, já tinha os índios, né, os povos nativos nessas terras, mas mesmo assim, como eles chegaram aqui, eles se achavam no direito de ser o dono dessas terras. Então, esta é a carta Cristóvão Colombo, que com a ajuda divina e a maior das diligências, vogou pelo mar oceano e descobriu certas ilhas muito remotas e mesmo continentes que até então não eram conhecidos por ninguém, onde viviam muitos povos em paz e
tal como relatados sem roupas e sem comer carne. Então, aqui tá Papa Alexandre VI, na carta que ele escreveu, Inter Caetera, né? Não pode falar que a tia tá gravando, tá? É aula pros alunos, tá bom? No entanto, os reis de Portugal, que também investiam fortemente nas navegações, não aceitaram esse documento. Para resolver o conflito de interesses entre a Espanha e Portugal, o Papa refez a divisão, estabelecendo em 1494 o Tratado de Tordesilhas, que dividiu as terras encontradas por Cristóvão Colombo e as que ainda seriam encontradas entre Espanha e Portugal. O Planisfério Cantino é um importante documento cartográfico que foi produzido em 1502 por um português, cuja identidade não se sabe e representa a maneira como os europeus enxergavam o mundo após o início do período das grandes navegações. Nele, é possível visualizar a linha da demarcação acordada entre portugueses e espanhóis no Tratado de Tordesilhas. Então, aqui é como eles imaginavam a terra, as terras encontradas, né? E a linha imaginária que passava no meio das terras. Atualmente, o Planisfério Cantino é mantido na Biblioteca Universitária Estense, na Itália. Então, até hoje, esse mapa, né, esse planisfério, ele existe e está lá na Biblioteca Universitária na Itália. Então, aqui nós temos um fragmento de um poema, Mar Português, do escritor português Fernando Pessoa, de 1888, que ele nasceu e faleceu em 1935. Esse poema é uma homenagem à história de Portugal na época das grandes navegações. Mar Português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por ter cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Fernando Pessoa, Mensagem, São Paulo, Príncipes, 2018. Agora, nós vamos conversar. Responda. Por que no poema de Fernando Pessoa fez a pergunta, valeu a pena? Ao mesmo tempo que afirma que os portugueses dominaram os mares? Quando ele diz ali, né, quantas mães, quantos filhos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar. Então, ele diz que essas pessoas não voltaram, né? Então, será que essas pessoas não voltaram? Valeu a pena, então, tudo isso que foi feito, né? O que você entende com a frase? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. O que você entende com essa frase? Conecte o assunto. Como eram os locais onde as pessoas compravam e vendiam mercadorias no passado? Será que eram muito diferentes dos locais que atualmente reservados para essa atividade? Então, aqui era um dos locais onde as pessoas compravam, né? Então, essa é uma pintura do século XV que retrata uma cena do comércio. Que lugar é esse? Você acha que é aonde esse local? Que lugar é esse? Então, aqui você vai descrever a imagem. O que você viu nessa imagem? Então, você vai colocar aqui tudo aquilo que você viu nessa imagem. O que essas pessoas dessa imagem estão fazendo? Então, você vai escrever. Agora, você vai olhar novamente na imagem e vai identificar pelo menos 3 produtos que estão sendo comercializados nesse local. 3 produtos que estão sendo vendidos.
Atualmente, se você e sua família desejarem adquirir produtos como esses que estão ilustrados nessa imagem, aonde é que você vai para adquirir? Você vai numa loja, você vai no mercado, você vai num açougue, na feira, onde que você vai para adquirir esses produtos? Mãos à obra. Assinale V para verdadeiro e F para falso. Por causa das longas viagens que os mercadores tiveram de fazer, o comércio de mercadorias diminuiu. É verdadeiro ou é falso? Veneza era a principal cidade europeia com portos por onde entravam as especiarias da Europa. Verdadeiro ou falso? As trocas, vendas e negociações das mercadorias eram realizadas em feiras que funcionaram diariamente. É verdadeiro ou é falso? Agora você vai pintar o quadro que completa corretamente a frase. A expansão das rotas realizadas por terra e mar entre os continentes deu-se principalmente pela necessidade de conhecer diferentes povos e culturas do mundo, migrar e povoar diferentes regiões do mundo, buscar mercadorias para negociar nas feiras e nos mercados, estudar a paisagem para elaboração de mapas. Qual que é a resposta correta? Você vai pintar as respostas corretas. Por que as especiarias que se tornaram indispensáveis no passado a ponto de serem vendidas a peso de ouro pelos comerciantes? Por que elas eram tão importantes assim? Agora nós vamos ler uma lista de ingredientes utilizados para preparar um bolo e vai circular as especiarias indicadas nessa receita. Bolo de especiarias. Ingrediente: 1 xícara de chá de manteiga em temperatura ambiente, 2 xícaras de chá de açúcar, 4 ovos, 1 xícara de chá de leite, 1 xícara de chá de chocolate em pó, 1 colher de cravo da Índia moído, 1 colher de sopa de canela em pó, 1 colher de noz moscada, 1 colher de fermento em pó, 3,5 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 colher de mel. Então, você vai circular as especiarias. Agora, você vai pintar as afirmativas corretas. Devido à distância do local de origem das especiarias, elas não são mais utilizadas na culinária atualmente. É isso? Hoje nós não usamos mais? Com o tempo, as especiarias tornaram parte da culinária brasileira e estão presentes em muitas receitas. É verdade? Por causa do seu alto preço, as especiarias são utilizadas atualmente apenas na fabricação de remédio. É verdadeira ou não? Então, você vai pintar apenas a afirmativa correta. 5. Quais eram os principais medos dos navegadores em relação aos oceanos? O que eles tinham tanto medo? Agora você vai criar um monstro imaginário. Você vai desenhar um monstro imaginário aqui, né, que poderia habitar nos oceanos e assustar os navegadores da época. Como você acha que era esse monstro que eles tinham tanto medo? Então, você vai criar esse monstro. Por que os europeus, especialmente os portugueses, investiram no desenvolvimento de tecnologias de navegações para superar o desafio de navegações dos oceanos? Por que eles investiram nessas novas técnicas? Qual que era a necessidade para que eles fizessem isso? Agora você vai pintar os quadros que completam corretamente as informações sobre as tecnologias de navegações. A letra A. Instrumento de origem árabe, o astrolabo indica a localização por meio da medição da altura, largura das estrelas e dos navios e astros. Qual você vai pintar apenas a que é correta. A bússola possui uma pedra ou uma agulha com um ímã que sempre aponta para o sul ou para o norte, independente da sua posição. A grande inovação das caravelas eram as velas,
cilíndricas, triangulares ou redondas, que permitiam manobras em alto mar, e as velas quadradas, que eram impulsionadas pelo mar ou pelo vento. 9. De que forma os portugueses conseguiram descobrir uma nova rota para as Índias sem ter que passar pelo mar Mediterrâneo? Como foi? Então, essa foi da nossa aula de hoje. Como que eles fizeram? 10. Cristóvão Colombo também se lançou ao mar em busca de uma nova rota para as Índias, mas o caminho escolhido era diferente do caminho percorrido pelos portugueses. Explique o que ele fez. O que foi o Tratado de Tordesilhas? O que ele tratava? O que ele falava? O que ele estabelecia? O que eu aprendi? Eu aprendi que os mercadores viajavam em longas distâncias para negociar mercadorias, que por sua vez eram vendidas nas feiras. Dentre as mercadorias mais valorizadas na Europa estavam as especiarias vindas do Oriente. Muitas delas serviam para temperar e conservar alimentos, fazendo remédios e aromatizadores. Para o europeu da Idade Média e de parte da Idade Moderna, o oceano era habitado por monstros que podiam atacar as embarcações. Os portugueses desenvolveram tecnologias de navegação e foram pioneiros na navegação pelos oceanos. O que é pioneiro? Foram os primeiros, né? Foram os que começaram. Agora você vai enumerar, conforme a ordem histórica, a sequência de fatos relacionados no comércio de especiarias. Então, como nós temos 4 aqui, você vai enumerar 1, 2, 3 e 4. O que aconteceu primeiro? Por causa do controle dos árabes sobre as rotas comerciais com as Índias, os europeus pagavam em grama de ouro pelas especiarias. As feiras se tornaram locais importantes para a troca de mercadoria, dentre elas as especiarias trazidas do Oriente pelos mercadores de Veneza. Os mercadores viajaram longas distâncias para buscar mercadorias e especiarias no Oriente, para atender às necessidades de consumo dos europeus. Apesar do medo de navegar em alto mar, os portugueses viram-se motivados a investir na tecnologia de navegação para encontrar uma nova rota para o Oriente e ter acesso direto às especiarias. Então, como eu disse, vocês vão numerar as questões. Agora nós vamos lá para a página 172, né, que também é da unidade 6, do Mar Mediterrâneo para os oceanos, a busca das especiarias. Você vai destacar os adesivos no material complementar e vai colar no quadro a seguir, identificando qual a causa e qual a consequência para o fato destacado. Então, o fato, os mercadores europeus pagavam em altos preços das especiarias que eram vendidas na Europa. Qual a causa e qual a consequência? Agora você vai observar a imagem. Vista aérea do Cabo do Boa Esperança, localizado na África do Sul. Você vai explicar a relação do lugar que está na foto com a busca dos portugueses por um novo caminho para as Índias. O que esse lugar tem a ver com a busca dos portugueses por um novo caminho para as Índias? Agora você vai explicar como a bússola auxiliou os navegadores que se lançavam em navegação em alto mar. Como que a bússola ajudava a eles? A viagem de Colombo em busca de uma nova rota para as Índias representa um acontecimento histórico importante do seu tempo. Qual que é esse acontecimento que retratou a viagem de Colombo? O que aconteceu aí que ficou tão importante assim? 9. Você vai ler o trecho do documento Inter Caetera, Cristóvão Colombo, que com a ajuda divina e a maior das diligências, vogou pelo mar oceano e descobriu certas ilhas muito remotas e mesmo continentes que até então não eram conhecidos por mais ninguém, onde viviam muitos povos em paz e,
tal como relatado, sem roupa e sem comer carne. Em sua opinião, a parte destacada no documento refere-se a qual povo? Quando ele diz onde viviam os povos em paz e tal como relatado, sem roupas e sem comer carne. De quem que eles estavam falando aqui? Dos portugueses, dos brasileiros, dos africanos ou dos índios? De quem que eles estavam falando? Quem que habitava o povo? Ou quem que habitava a terra quando eles chegaram? Então, essa foi a nossa aula de história de hoje. Da mesma forma, daqui a pouco nós temos a nossa aula online. Quem não puder entrar, também pode estar entrando em contato com a professora. Mas não deixem de fazer as atividades, de vir atrás para tirar todas as dúvidas. Eu estou aqui para isso, certo? Beijão para vocês e até amanhã. Mas também vou estar enviando para vocês a aula de educação física, tá? Então também leiam e façam, assistam o vídeo, a aula e façam a atividade de educação física. Beijos, até amanhã.